Olha só, já parou para pensar que os nossos sentimentos podem ser muito mais do que só sentimentos? Que eles têm uma assinatura, sabe? Uma frequência? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, usando a ciência para entender a energia que a gente cria e como ela, no fim das contas, molda o nosso mundo. Nossa, essa ideia muda tudo, né? A gente não é só carne e osso. Somos um conjunto vibrante de histórias, de emoções e sim, de bioeletricidade e campos de energia. É uma forma muito mais completa, muito mais inteira de nos enxergarmos. Então vamos nessa. Vamos mergulhar nessa ciência do nosso mundo interior, que, olha, é bem menos misterioso do que parece quando a gente olha com as lentes certas. E o que é mais fascinante é como essas três áreas, que parecem tão diferentes, na verdade contam a mesmíssima história. A neurociência vai lá e mapeia os circuitos no cérebro. A física, por sua vez, mede o campo que esses circuitos geram ao nosso redor. E a psicologia? Ela observa como tudo isso se manifesta nos nossos hábitos. É tipo uma visão 360 graus de como uma emoção vira. Só que essa emissão de frequência, bem, ela nem sempre é afinada. Muitas vezes existe um ruído, sabe? Um conflito constante entre aquilo que o coração sente de verdade e o que a mente insiste em repetir. E isso quer dizer que cada palavra que a gente emite é, na verdade, uma instrução. Uma queixa não é só uma queixa, é uma frequência que ensina ao mundo como nos tratar. É como se a gente estivesse o tempo todo transmitindo um manual de instruções de como se relacionar com a gente. E é aqui que a batalha acontece. De um lado está a verdade do coração, que busca conexão, busca amor. Do outro estão as narrativas da mente, muitas vezes presas naqueles roteiros de dor, de culpa, de reclamação. E essa divisão interna, ela tem um preço bem real. A ciência dá nomes bem técnicos para isso, né? Dissonância emocional, incoerência de campo. Mas na vida prática, na nossa vida, o nome é um só: esgotamento. É aquela sensação de lutar contra si mesmo, de gastar uma energia gigantesca só para se manter no mesmo lugar, porque o nosso interior está dividido. E aí, claro, a primeira pergunta que surge é: mas por que a gente faz isso? Por que criamos esses padrões que nos esgotam tanto? A resposta é surpreendente. Não é uma falha. É, na verdade, uma estratégia de sobrevivência do nosso cérebro. A palavra-chave aqui é compaixão. Não se trata de um defeito de fabricação. Se um padrão, como o de reclamar, por exemplo, um dia trouxe algum tipo de cuidado, de atenção, o cérebro marcou aquilo como útil para sobreviver. Foi uma adaptação inteligente para um contexto que já passou. O mecanismo é quase que automático. Acontece alguma coisa, aí vem uma reação. Se essa reação gera uma recompensa, e essa recompensa pode ser até a tensão que vem por uma dor, o cérebro vai lá e fortalece essa conexão. Repete isso algumas vezes e pronto, uma autoestrada neural foi criada. E ela se torna o caminho mais fácil, o padrão. Mas é aqui que vem a virada de chave. O que foi útil lá no passado pode não ser mais hoje. E a notícia maravilhosa é que nenhuma autoestrada neural é permanente. É totalmente possível reorganizar esse nosso mundo interior. E a ferramenta para isso é mais simples do que a gente imagina. O nome dela é autoobservação amorosa. E não é sobre lutar contra os padrões ou se criticar, nada disso. É o simples ato de notar, de olhar para as próprias reações, para os próprios pensamentos com a curiosidade de quem vê algo pela primeira vez, sem julgar. E o que se deve observar? Exatamente isso aqui. Aquilo que se repete, o que dói, o que a gente fala sem querer, as expectativas que colocamos nos outros, os pedidos que fazemos em silêncio, as reclamações que escapam sem a gente nem perceber. Só notar. A própria consciência já começa a desmontar o piloto automático. Porque quando a gente observa, a gente ganha clareza. E com clareza, o que surge? A escolha. A escolha de não seguir pela autoestrada de sempre. A escolha de criar conscientemente uma nova vibração. É um efeito dominó. Quando a gente se observa, a gente se encontra. Quando a gente se encontra, a gente se reorganiza. E quando o nosso mundo interno se reorganiza, o mundo externo, ele responde a essa nova coerência. É quase uma lei da física. E essa escolha, olha que importante, ela não nasce da culpa, daquela ideia de precisamos ser melhores. Ela nasce do autocuidado. É escolher sentir, falar e amar de um jeito diferente porque o nosso próprio campo energético merece paz. É uma questão de higiene vibracional. E a consequência disso é simplesmente transformadora. A mudança deixa de ser uma luta, uma briga.
Quando a frequência interna muda, quando existe alinhamento entre o sentir e o expressar, o mundo ao redor responde. As coisas começam a fluir, de um jeito natural, sem esforço. E assim, todo esse estudo nos deixa com uma reflexão final. Não para amanhã, não para depois, mas para o agora. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: qual frequência se escolhe ser neste exato momento? A escolha está sempre acontecendo.